Não falamos de um caso recente que deu repercussão nacional, né, e que teve participação da SPF e sua. Eu vi você lá ao lado do ministro da Justiça, junto com o diretor-geral da PF, que foi desdobramento do caso Marielle, né? E teve a delação do Elcio. O Elcio está interno, né? É preso no sistema penitenciário federal. Como é que foi essa operação aí? Detalha ela pra gente aí. Naquele padrãozinho, riqueza de detalhe, falando com calma. Que tudo que tu pode falar pra gente. Não, mas agora até que eu tô calmo agora. Esse é o momento. Detalhes eu não posso falar porque a delação ainda está em segredo de justiça, né? Mas o Elcio, ele está custodiado no SPF desde 2019, né? Então, desde 2019 que o nosso pessoal vem trabalhando no Elcio, por assim dizer, como a gente fala, né? Vem trabalhando preso. Com a chegada da Polícia Federal às investigações, a Polícia Federal passou a assumir o protagonismo nas entrevistas com o Elcio e trouxe para essas entrevistas elementos próprios de polícia judiciária, ou seja, provas, né? Investigação policial. E a soma desses elementos, né, de polícia judiciária com informações de inteligência do SPF, né, criaram ali um terreno, por assim dizer, que fez com que o Elcio percebesse que, para ele, a melhor saída seria realmente chegar a um acordo de delação premiada. Então, a participação da Polícia Penal Federal nesse caso foi exatamente essa. Foi da preparação do Elcio ao longo dos últimos anos, né, para a chegada da Polícia Federal e também no auxílio com informações de inteligência. E aí teve... A grande novidade foi a delação e dali acredita-se que vai ter... Ocorreu uma prisão no dia, né? Com a delação, como resultado da delação já ocorreu uma prisão, e aí tem mais detalhes aí que não é o caso aqui da gente expor. Tá. Né? E isso já aconteceu outras vezes, né? No sistema. Sim. Preso que está ali, fazer delação. Sim. Mas é sempre algo bem sigiloso, né? Até para garantir ali da segurança do preso, da família do preso, né? Sim. Então... E aí o que saiu? Aquela entrevista coletiva foi para quê? Não, foi para anunciar. Foi para anunciar que tinha acontecido. Porque como houve a operação de manhã, logo cedo, né, da prisão de um indivíduo lá no Rio de Janeiro, né, então o MJ informou do que se tratava, né, e informou dessa delação do Elcio. Então foi isso. O objetivo foi esclarecer a imprensa, né, a sociedade, no caso, do que estava acontecendo, desse avanço nessa investigação. E aí outros presos assim com delação? Depende do caso? Normal? Depende do caso e nunca vai ser o SPF que vai divulgar isso, né? Aí fica a cargo ali da autoridade policial, né, ou até mesmo do próprio Poder Judiciário. E aí tu falou, né, cara, que normalmente, infelizmente, dão um destaque por problema, né? A polícia militar é a preferida da imprensa, né? Normalmente e o policial militar está ostensivo na rua, quando tem um erro ou tem um possível erro, já dão um destaque numa falha da polícia. E no SPF, graças a Deus, não tem muito. Mas teve um caso, né, lamentável, né, que é o caso de uma operação lá em Catanduvas, né, que foi uma repercussão numa ponta negativa, mas numa outra positiva, porque teve articulação, foi descoberto, foi uma operação e foi preso, né, que foi um colega, né, ou um ex-colega, né, não é colega. O cara mudou de lado, é bandido igual. Você estava lá em Catanduvas, fala dessa operação, como é que foi isso, que teve um policial penal federal preso com envolvimento de facilitação lá com o crime. Quando aconteceu quando foi deflagrada, né, a prisão dele, né, a operação, eu estava como diretor do Sistema Penitenciário Federal, não estava mais lá em Catanduvas. Bom, é o que você falou, lamentável, né, mas é uma realidade que a gente não pode e nem quer colocar embaixo do tapete, né? Um servidor nosso se associou ao crime organizado. Essa é que é a realidade. Nosso pessoal de inteligência percebeu uma movimentação atípica dele na vivência, lá onde geralmente ele trabalhava,
E a partir dali foi feito o acompanhamento mais de perto, né, daquele indivíduo. E quando a gente que eu falo é nós enquanto sistema, né? Quando nós tivemos a certeza de que ali tinha algo muito errado acontecendo, compartilhamos as informações com as devidas autorizações judiciais, com a Polícia Judiciária, né, portanto com a Polícia Federal, e a partir dali foi feita toda uma investigação de Polícia Judiciária, ou seja, quebra de sigilo telefônico, movimentação bancária, e para nossa grande tristeza, né, ficou comprovado que o indivíduo estava transmitindo ordens criminosas da unidade para o mundo exterior, através de bilhetes. Então, jamais iríamos compactuar com uma coisa dessa, né, com uma situação dessa. E ele foi preso, né? Já foi inclusive condenado, já foi demitido também, claro, não queremos esse tipo de gente conosco, né? Foi demitido e foi condenado, e aí está à disposição da justiça. Isso aí... Mas assim, a gente cortou na própria carne que é necessário, né? O que importa é que o sistema continuou rígido, né? O sistema continuou firme e passamos a mensagem que a gente não tolera isso de forma alguma. E a própria estrutura do sistema já favorece isso, né? Porque quando saiu a prisão, aí teve reportagem com cenas, né? Uhum. E aí tem todo o sistema de filmagem, né? Sim. E fora todo o trabalho de investigação que se teve. E é bom que já fica também, né, um recado para a sociedade, porque a sociedade às vezes imputa ao policial penal a facilitação de coisas que acontecem no presídio, né? Pô, como é que o celular entra? Foi o policial penal que levou. Negativo. Muitas das vezes não tem um body scan, muitas das vezes tem dois policiais ali para fazer revista em visita com 1000 visitas e, humanamente, o cara não consegue ver, né? Ou não tem um cão, não tem uma estrutura ali, né? E acaba facilitando. Não, isso não acontece no sistema penitenciário federal. E aí o homem, né? O homem sendo homem, desviando o caminho, agiu errado e foi pego. Isso foi importante. Exatamente. E é o que você falou, a questão do celular, né? Por que ele transmitia essas mensagens por bilhete? Porque o celular não entra, nem o servidor consegue entrar com o celular na unidade, né? Porque existe todo aquilo que eu falei antes, todos aqueles procedimentos, né? Então, se houvesse esse tipo de brecha no sistema, teria entrado com o celular muito provavelmente, né? Mas não foi o caso, né? E o celular é até curioso, porque quem está em casa já ouviu certamente falar sobre o bloqueador de sinal, né? Uhum. E muitas unidades têm isso. E uma vez eu vi alguém questionando, por que não tem bloqueador de sinal no SPF? Uhum. Aí eu vou te fazer essa pergunta para tu responder. Por que não tem bloqueador de sinal nas unidades penitenciária federal? Porque não entra o celular. Porque nosso bloqueador é o não entrar o celular na unidade. Nunca tivemos um celular dentro do penitenciária federal, né? Então... Não precisa. Poderíamos ter, Poderíamos ter, mas o nosso procedimento é o nosso bloqueador. E por ter essa estrutura, pode-se dar o luxo de não ter bloqueador. Uhum. Deveria ser assim em todas as unidades. Sabemos da dificuldade e tal. Estamos aqui valorizando o que a gente acredita e tem orgulho de funcionar. Não estamos aqui botando o dedo na ferida de ninguém. Claro. Até porque o colega que não tem a estrutura na unidade dele não é porque ele não quer. Uhum. É porque é um governante político e tal, não deu condições, não deu verba. Mas quando o Estado bota o bloqueador, porra, assumir que pode ter celular ali já está errado, já não faz muito sentido, né? É feito aquelas matérias, né? Foram apreendidos 300 celulares, não sei o quê, né? Pô, deveria ser... Isso é uma vergonha, né? Na verdade, né? Sim. Mas é a realidade, né? Como você falou, né? Os estados, alguns estados, né? Muitas unidades, no caso, não tem... policial ali não tem como, né? Às vezes até arremessam de fora da unidade para dentro da unidade. Como é que vai... É falta de estrutura, na verdade. O que deveria causar essa estranheza era por que tem um bloqueador de sinal, porque não deveria ter o celular. Não precisaria, né? Não deveria ser necessário, né?
Mano, Walter, fala aí, perguntas. Ó, o cara falou que ia ser a entrevista mais rápida. Inocente, né? Pois é. Já tá 3 horas aí, guerreiro. 3 Sabe horas, disso? cara, tá sem relógio? Sem relógio.